Eu sempre começo fazendo uma pergunta para a plateia, alô, que é: vocês acham que alguma religião hoje está fazendo algum movimento para proteger as mulheres pelo que elas estão passando? Tem alguma que vocês conhecem que, de alguma maneira, a sensação que eu tenho é que as religiões se comportam como se nada tivesse acontecendo. Nada é dito, nada é uma coisa surpreendente, né? Toda vez eu olho para a cara das pessoas na plateia e estão todas assim. Mas eu fico sempre na esperança que poderia alguém falar alguma coisa assim, não, eu vi essa atitude né, na minha igreja, fala assim, não, realmente é como se não existisse esse problema, né? Tô respirando, Carla, porque traz pra gente muitos... Desliga o projetor. Vou ficar cega aqui, né? Conforme, eu acho que todo mundo, né? Conforme o documentário ia passando, acho que ficava confabulando aqui coisas, imaginando como que isso ainda é real. Como que é real, como é muito presente. E aí, assim, impossível não fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, com os números, né? E você faz isso no documentário, assim, com os números estarrecedores de violência de gênero, né? Com todo o silenciamento que a gente ainda sofre e que as pessoas normalizam, né? Porque vai ficando cotidiano, né? Todo dia você liga a televisão, assassinaram uma mulher, duas, três. Chega uma hora que você não tem mais reação. E o mais assim, né? Cruel, estarrecedor, absurdo, surreal, não sei adjetificar. Mas Ai, desculpa, gente. Queria ser discreta. não sou eu que vou ficar bravo, é Deus que vai ficar bravo. Não é por mim, é, né, por coisas maiores, assim. Obrigada, Senhor, obrigada, Deus, por não ser mulher. Como que a mulher é colocada nesse lugar desde muito tempo? E aí, hoje, em 2026, a gente tem discursos ainda de ódio, de misoginia nas redes sociais, no parlamento, de pessoas, de homens e mulheres que ainda trazem essa estrutura de muito tempo, assim. E aí eu queria te perguntar, já começar a perguntar de onde que veio essa inspiração, essa percepção, essa vontade de trazer essa obra e dizer que essa obra acho que é riquíssima, assim, a fotografia é linda, as entrevistas são, né, você vê a cientificidade da coisa, né? Eu gosto muito da filosofia, flerto muito com a filosofia, e aí eu vejo Adam Jerry, Renato Nogueira, Ivone de Barra, Alexandre Cabral, filósofos renomados e com referências incríveis, e aí você traz essas referências para o seu documentário. E como que você, primeiro como que surgiu e como que você captou essas pessoas maravilhosas? Eu estava fazendo os Jogos Olímpicos e não percebi o que estava acontecendo. Quando acabou, que a gente entregou tudo e que realmente acabou o Olímpico, o Paralímpico, e eu voltei para a vida normal, eu me deparei com uma violência muito grande já naquele momento, estou falando de 2017. E eu comecei a olhar para aquilo e dizer, que coisa estranha é isso? Todo dia estão matando uma mulher. Quanto mais a gente consegue se estabelecer, se firmar socialmente, profissionalmente, começa esse movimento de uma mulher morrendo todo dia, uma mulher morrendo. E é isso, eu acho que religião é base da cultura. E eu resolvi, porque na minha casa, a minha avó sempre foi muito católica. E eu adorava, ela contava muitas histórias da Bíblia pra gente. Só que ela contava como história, ela não fazia daquilo uma realidade. Era até uma brincadeira. Ela lia o trecho, aí contava a história e brincava. Qual é a moral da história? Né? A Arca de Noé, várias passagens eu sempre conheci como histórias, não como realidade, mas histórias que serviam para você raciocinar, refletir e pegar alguma coisa dali. E ao longo da minha vida eu fui namorando todas essas religiões.
o hinduísmo com a yoga, depois eu fui para o budismo, porque tem uma coisa de filosofia no budismo muito interessante, mas eu nunca tinha aprofundado Olhar, de fato. ali dentro. E aí eu comecei, eu falei, gente, as religiões têm a ver com isso. Porque, na realidade, você tem a política e a religião que andaram abraçados, como a gente vê a vida inteira, em todos, né? Você fala, junta Lé com Cré e vão embora, né? E eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender isso, porque para mim não me parece normal que de repente as pessoas digam assim, não é internet, é porque agora a gente está sabendo. Isso sempre aconteceu assim. Eu falava, gente, não, isso não sempre aconteceu assim, isso está acontecendo, mas não sempre aconteceu. E para mim me surpreendia exatamente ser um momento onde as mulheres estavam muito vitoriosas, todas, né, ocupando cargos diferentes, embora seja muito pequeno esse avanço na escala, quando a gente compara com a escala masculina, né, quantos autores de livros a gente tem, quantos cineastas, quantos músicos, o que você falar, quantos políticos, você vai ver que o número de mulheres é sempre inferior, a não ser para as professoras. No outro dia alguém me corrigiu isso. É verdade, Carla, menos as professoras. Citar, porque para mim faz todo sentido, que é em nome do Pai, do Filho, de Nossa Senhora, do Espírito Santo. Amém. Dividiram em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tiraram a mulher. Tiraram a mulher. A gente divide o Espírito e o Santo. Você fala, oi? O que aconteceu? Mas eu não consegui, além da fonte que eu tinha, nenhuma outra, por isso não botei no filme. Mas para mim faz muito sentido. Sabe, que esse apagamento, essa maneira com que a gente foi passando pela vida. Quem gosta desse assunto deve ler um livro chamado A Deusa, do Joseph Campbell, que é maravilhoso, que começa antes de tudo isso. Começa ainda bem nos primórdios, quando o homem ainda não entendia o papel dele. E para os homens, as mulheres eram verdadeiras deusas, porque de repente aquela mulher criava uma barriga, dali mesmo caía uma criança, dali mesmo ela amamentava e cuidava. Os homens eram totalmente falando, nossa, o que é isso? Esse bicho que está do meu lado faz tudo isso, que tem essa potência. Mas o homem era nômade. Ele vivia andando. Até o dia que ele começou a parar e a criar as aldeias, a cercar os animais e a perceber nesse momento o que acontecia. Na hora que ele viu, né, lá o cabritinho com a cabritinha, ele entendeu na hora, ele falou, ahá! E aí a história começa a mudar. O mais importante é o meu esperma. Aí você começa a ter, dali vai né, some a cultura das deusas, das mulheres, você começa lentamente com o nascimento do patriarcado, que vai imbricando junto com as religiões. Então é muito antigo. E essa construção patriarcal, né, que a gente tem reflexos até hoje, a gente vê, e aí eu não sei se você percebeu durante o processo, na própria fala das mulheres, uma fala assim, mas eu estudei, a minha mãe estudou, minhas filhas são doutoras, mas eu tenho que usar Mas eu me sinto melhor coberta. Mas eu preciso me cobrir porque eu fico menos invadida. Porque eles vão fazer comentários e assim, ela vai ser violentada, então para ela não ser violentada, ela se cobre, né? E é isso, não sei se você percebe essa dualidade em alguns discursos de mulheres. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É muito interessante quando você pega as religiões. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? A gente vai abrir para perguntas. Não sei, e com certeza tem. É porque eu tô aqui curiosíssima, eu tô aproveitando, mas tudo bem. Eu fico, sentamos nós duas, pegamos a conversa, chamamos todo mundo. Ideia bate-papo. Não, na realidade o que eu acho é que quando a gente hoje mexe nessa relação do patriarcado, a gente realmente tem que prestar atenção, porque a gente foi educado culturalmente
há tantos anos que já vem no nosso DNA. Então, a própria transformação, seja a mulher aceitar a violência, né? A própria interrupção do que você está falando. Né? Eu adoro a Marina Calçani, ela fala, a primeira pergunta, ela fala assim, quantas vezes você já teve a sua fala interrompida por um homem? Zilhões de vezes, até o meu filho. Eu estou começando, Antônio, mamãe, eu não concluo. E é meu filho, né? Você fala assim, não é o filho dos outros, que é o meu, que eu criei, que tentei dar o meu melhor. Então, eu acho que a gente vive hoje um momento que o letramento é o que vai nos salvar. Sabe, eu quero esse filme nas escolas. É impressionante você ver adolescente assistindo. Quem mais pergunta são os meninos. Os meninos ficam totalmente surpreendidos com essa realidade. As meninas, de alguma maneira, já vivenciaram isso. Porque é Quem isso. sofre violência o tempo todo desde Então, elas assistem e o filme conforta elas nesse lugar de dizer, tá vendo? É todo mundo, não é comigo. É em tudo quanto é lugar do mundo, com todas as mulheres. E as meninas vinham falar com a gente no final. Encontramos várias filhas de pastores, que o pai não deixava isso, que o pai não... Eu faço muito debate com a Ivone e a Rabina Kelita, que é maravilhosa, que para mim no filme ela faz a primeira grande releitura que as religiões deveriam fazer. Que é exatamente ela dizer que havia uma árvore que tinha o fruto do conhecimento. E eu, como filha de Eva, me orgulho de escolher esse fruto. Porque é isso, a gente tem que tirar de cima da gente o pecado, a maçã, e dizer assim, não, é o fruto do conhecimento. Por que não pode conhecer? Da onde vem isso que não pode conhecer? Eu quero conhecer, eu escolho aquela maçã. Não tem serpente nenhuma, né? Não tem... E no fundo a gente precisa desconstruir isso, porque como as pessoas não têm letramento, a política utiliza né, a nossa ignorância e se aproveita dela. A Ivone Gebara é uma gênia. Você vai a uma plateia de 200 adolescentes, periferia de São Paulo. Eu, a Rabina Kelita e a Ivone Gebara. Na hora que soltou, que entrou aquela rapaz, sabe? Entrando 200, eu olhei para as duas e falei, estamos lascados agora. Agora vai ser difícil. Eu falei, vai ser uma zona, ninguém vai conseguir assistir nada, vai ser um entra e sai, vai ser um inferno de Dante. Eu falei, vou pro camarim, que eu não quero ver. Chama quando acabar. A plateia, primeiro que eles já caíram na gargalhada quando aparece aquele pênis todo de confeito, que aquela festa existe. E eu tenho muitos minutos dela, as pessoas saem com pênis na cabeça, é uma loucura louca. Então, aí a garotada já caiu na gargalhada ali, e ali mesmo eles foram embora. Chega no final, a Ivone Gebara, essa que fala de nós mulheres, que nasceu a experiência da liberdade, foi aplaudida em cena aberta 2 vezes, assim, geral, sabe, em resposta. É uma velhinha, né? Uma senhora de quase 90 anos tem, Ivone. Eu acho que a gente pode ver claramente no filme como as religiões se misturam de alguma maneira, como uma invade a outra, porque elas nasciam e iam acontecendo quase que simultaneamente. O que eu acho que acontece é que o fenômeno da internet, que começou com a televisão, ela vai trazendo, né, para os povos indígenas, né, para as religiões orais, um outro comportamento que vem exatamente da maior parte das religiões abraâmicas, né, que são as mais terríveis. E eu acho que é isso, a gente tem que insistir no letramento, a gente precisa entender essas coisas, a gente não pode aceitar, não deve achar que isso é uma coisa que a gente está vivendo agora. Eu não chamaria isso nem de ódio contra as mulheres,
Eu não acho, eu acho que é violência. É diferente ódio de violência, porque para mim é muito clara a diferença entre o ódio e a violência. Eu posso ter uma atitude violenta com você, porque de alguma maneira você me desafia, mas eu não odeio você. Mas você me desafia, você me provoca, eu acho que você se acha demais do que você é. Né? Na realidade, existe muita competição entre os gêneros, né? Assim, as pessoas competem muito entre si, naturalmente. Então, às vezes, você tem dentro de casa situações onde a mulher ganha mais do que o homem, ou a mulher ocupa um lugar melhor do que o marido, e essas coisas acabam destruindo as relações e criando um movimento de violência. E, no fundo, eu acho que, aos poucos, de alguma maneira, a gente entendendo o chão que a gente está pisando, a história do que aconteceu no mundo, não é só a nossa história, não é o nosso país, não está só aqui, não é o nosso umbigo. É como o mundo, né, recortou as mulheres dentro dele, o que deixaram para a gente. E agora, esse momento, por exemplo, a gente está com um PL, né, para ser aprovado, e o Hugo Mota não pauta. Ele não pauta simplesmente. Enquanto os homens não começarem a brigar por isso, a gente também não vai conseguir. Porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, você está botando muito homem no filme. Eu falo, claro, não foram os homens que criaram as religiões, eles que desmontem agora. Por favor, criaram esse circo, esses que têm inteligência, que estudaram, vão ajudar a desmontar. Porque o que acontece é que, de alguma maneira, o discurso feminista está gasto. Porque há tantos séculos as mulheres vêm se debatendo, pedindo espaço, brigando. Você vai vendo quando vão passando as feministas no final, e eu falo assim, mas você não está entrevistando feminista. Eu falo, eu não quero entrevistar feminista, porque o meu filme não é sobre isso. O meu filme é sobre religião. E é muito importante que as pessoas entendam isso, que é a religião que eu estou focando, mirando, e é nela que eu acho que a gente tem que mexer. Com todo respeito à espiritualidade, nada muda. Ontem me perguntaram assim, bom, depois desse filme, você ainda acredita em alguma religião? Eu falei, acredito, claro, acredito e gosto, volta e meia reza aí um Pai Nosso, é um mantra, né? Porque desde pequenininha rezava com a minha avó antes de dormir, então eu tenho uma coisa não impede a outra, o conhecimento, a clareza, o fato da gente entender que isso foi acontecendo no mundo e que pode parar de acontecer, porque agora o mundo mudou, estamos em 2026. Já passou, a gente olha para trás e é isso, mas a gente pode, daqui para frente, ver outras coisas. Eu acredito piamente nisso. Eu fui muito delicada com todas as religiões. Eu pensava o tempo inteiro, independente do que seja, qual seja a sua religião, você tem que conseguir sentar, assistir o filme, entender o que aconteceu, não ter raiva e falar, entendi. Entendeu? As pessoas, você não sofreu nenhum tipo de agressão ou violência? Eu falo, não sofri nenhuma. Não ouvi absolutamente nada desagradável, porque eu acho que o filme não ofende a ninguém, nem nenhuma religião, nem na fé das pessoas. E esse é o problema, né? Também, né? Se orgulhasse ao mesmo tempo, esse é o problema. Eu acho o judaísmo muito interessante pelo fato de reler o tempo inteiro as escrituras. Porque eles não repetem feito o catolicismo faz, né? Que você vai na igreja, ouve o sermão, Mateus, número 2, você ouve aquilo igual 800 mil vezes, ninguém reflete sobre o que está sendo dito, a não ser o próprio Papa, o próprio padre, de uma maneira praticamente mecânica. Então você não tem um exercício do pensamento e da reflexão dentro da religião para poder realmente ver as coisas de outra maneira. Foi cronológica.
Eu achei que se eu, entendeu, ainda misturasse, era bom a cronologia até para a gente entender determinadas cópias, entendeu? Quando chega no final do filme, imagina quantas vezes eu não assisti esse filme, né? Então, aí tinha 2 horas e 15 até chegar a 1h45, foram 6 meses. E eu me emociono todas as vezes. Todas as vezes, quando começam a passar as fotos das feministas, aquilo vai me dando uma coisa, sabe? É tão violento, e a coisa da Malala também é tão forte, né? É uma... E eu adoro as mulheres do Islã, achando que as mulheres brasileiras é que tem problema. É maravilha! Tapa na cara, né? Assim, a gente fica daqui, tapa na cara. Por isso que eu acho que você precisa, né, da força masculina mudando isso, porque a força feminina já se esgarçou ao longo do tempo de tal maneira, e com isso o que a gente conseguiu foi ter fama de maluca, histérica, tá louca? Não, melhor, quantas vezes eu já não ouvi tá louca? Então, é muito importante essa desconstrução masculina que venha dos homens, porque as mulheres foram se gastando ao longo dos séculos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Adorei.